Segunda-feira, estamos já recolhidos em casa. O Joelzinho está ali lutando com o equipamento dele para testar. A Ver já se recolheu. A Joicinha está no quarto, provavelmente vendo vídeos. Ela ama ver vídeos no celular. E eu estou aqui e quis compartilhar a palavra que eu distribuí ontem na igreja para os irmãos. E a base da nossa conversa foi o texto de Atos capítulo 7, quando Estevão repreende os líderes do povo, os principais da sinagoga ou do sinédrio, dizendo para eles o seguinte: vocês são endurecidos de entendimento, são homens que resistem sempre ao Espírito Santo. E essa palavra sempre tem um peso muito forte nesse texto, porque o judaísmo é como uma locomotiva que vem contando e perpassando a história do povo judeu, e na verdade eles não queriam mudar os tempos, eles não queriam mudar a mentalidade, eles não queriam transformações, eles não queriam realidades novas. Eles queriam permanecer sacrificando no templo, acreditando que Deus ainda se serve de templos feitos por mãos humanas. E a realidade é essa. Todos os dias, todas as manhãs, sorriso aberto e roupa nova, passar em preto de terno branco, Pinduca vai esperar o trem. Todos os dias, toda manhã, ele sozinho na plataforma, ouve o apito e sente a fumaça, e vê chegar o amigo trem. E acontece que nunca parou nessa cidade de fim de mundo, e quem viaja pra capital não tem olhar para o braço que acenou, o gesto humano fica no ar. O abandono fica maior e lá na curva desaparece com sua fé. Homem que é homem não perde a esperança, não, ele vai parar. Quem é teimoso não sonha outro sonho, não, qualquer dia ele para. E assim Pinduca toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, e a gente é como Pinduca. A nossa fé é uma fé comum, é uma fé que não muda realidades, que não traz transformação na mente, no coração, é uma fé que não muda o nosso interior, o nosso caráter, e a gente vive a vida religiosamente. Religiosamente, todos os dias, nós vivemos o cotidiano. Até um dia que aparece um camarada que começa a mudar realidades à sua volta. Esse camarada é Jesus, né? Jesus vem para cumprir o propósito do Pai, para cumprir a vontade do Pai, mas ele vai ter que mudar realidades. E ele muda, porque por onde ele passa, ele muda realidades. A história humana não fica no mesmo patamar. A história humana muda. E aí nós temos tantos milagres que aconteceram e nós vemos que encontrar com Jesus era mudar a realidade. O que acontece? Jesus teve que entrar na linha, meter a mão para frente lá no trem e dizer assim, para tudo. E a tendência das autoridades era não parar a locomotiva e passar por cima. E eles passaram por cima de Jesus. Jesus foi morto. É claro que a morte de Cristo trouxe muito mais resultado do que eles imaginavam. E, na verdade, a morte de Jesus muda realidades. Transforma vidas, muda a mentalidade, transforma conceitos, derruba barreiras, joga por terra fortalezas na nossa mente. Então, o que acontece? Aí, quando eles menos esperam, tem um camarada chamado Estevão, que ele era um diácono, e ele estava servindo as mesas
na comunidade cristã, porque houve lá uma pendenga entre os helênicos e os judeus, por causa das viúvas helênicas que estavam sendo preteridas ou esquecidas na distribuição do pão diário. Ora, para que aquilo se resolvesse, o que foi constatado pelos apóstolos? A gente não deve deixar de partilhar da palavra e da oração, então escolham homens com capacidade para poder o quê? Distribuir esses alimentos e poder ser uma distribuição justa. E esses homens precisam ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria, tementes a Deus. E entre eles estava Estevão. Mas a história de Estevão é o seguinte, é que Estevão não era só um homem cheio do Espírito, um homem sábio, um homem temente a Deus. É que Estevão também tornou-se naquele momento o foco dos acontecimentos, porque onde ele passava, além de pregar a palavra, ele produzia sinais, prodígios e ainda assim, mesmo tentando calá-lo, porque alguns tentaram silenciar Estevão, eles não tiveram resultado. Alguns da sinagoga chamada dos justos, esses interpelaram a Estevão e Estevão simplesmente não deixou com que eles o vencessem no argumento. O argumento de Estevão era muito mais preciso, muito mais profundo, muito mais fundamentado e eles não tinham respostas. Eles não conseguiam silenciar Estevão. Então começaram a fazer o quê? Bom, a gente precisa silenciar esse cara, a gente tem que passar por cima dele. Então vamos fazer o seguinte, começa a convocar as pessoas aí para começar a contar a mentira desse cara, a falar mal dele, a dar falso testemunho. E vamos silenciar esse camarada, porque isso aí não pode continuar não. Esse Jesus já morreu e ele está dizendo que o que ele faz em nome desse Jesus. Que negócio é esse? O que adiantou a gente fazer tudo que a gente fez? Ainda está nos acusando de sermos os assassinos de Jesus. Ok. Eles prendem Estevão, levam Estevão a julgamento. Quando Estevão está diante deles, diz o texto que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. E aí começou. E essas acusações que fazem contra ti, Estevão? E ele pede a palavra e ele conta a história da locomotiva do judaísmo que perpassa toda a história do povo hebreu. E é uma história em que ele resume da seguinte forma: vocês são homens incircuncisos de coração, homens duros de entendimento e homens que resistem ao Espírito Santo. Toda a história de vocês é uma resistência ao Espírito, porque sempre vocês resistem ao Espírito Santo. Então, quando eles escutam isso, eles arranham os dentes com ódio, pegam Estevão, levam Estevão para fora da cidade, levam ele num despenhadeiro e começam a apedrejar Estevão. E Estevão, na sua morte, faz o quê? Ele não desiste, ele é fiel até a morte. Estevão se torna um mártir. Estevão é capaz de dizer assim: Pai, perdoa-lhes, não imputes a eles este pecado. E ele tem uma visão celestial. Ele tem a visão de Jesus à direita do Pai, de pé. E alguns estudiosos entendem que ele estava pronto para receber Estevão. Isso piorou a situação, porque Estevão externou essa experiência. E aqueles homens gritavam cada vez mais e cada vez mais o apedrejavam, até morrer. Na morte de Estevão, houve quem participasse e houve quem consentisse. E havia um jovem chamado Saulo. Esse consentia na morte, tanto que cuidou da roupa de todos aqueles que apedrejaram Estevão. Eles depositaram aos pés de Saulo as suas roupas e foram dar conta do Estevão. E mal sabia Paulo que a morte de Estevão ia mudar a realidade da vida dele.
Mas essa é a história do cristianismo, infelizmente. É uma locomotiva da religião que vai passando pela nossa história, pela nossa vida, e a gente não muda. A gente não vive novas realidades porque nós resistimos ao Espírito. Nós resistimos ao Espírito Santo. A história da igreja é assim. As 7 igrejas do Apocalipse são igrejas históricas. Aquelas histórias aconteceram, foram reais. Gente que amava ao Senhor, mas abandonou o amor. Gente que tinha obras, mas que tinha também ensino falso, enfrentava ensinos perniciosos, gente que foi perseguida e foi morta, gente que se prostituiu religiosamente falando, gente que tinha o nome de vivo, mas estava morto, sem realidade espiritual, gente que entendeu o propósito de Deus, que queria uma comunidade de homens que guardassem a sua palavra e não negassem o seu nome. Essas pessoas puderam experimentar uma novidade no que diz respeito ao amor fraternal e à comunidade, à vida de comunidade. Então, até aí, nós temos uma história repleta de vitórias, triunfos, mas também de muitas derrotas, e derrotas tais que levou ao Senhor a condenar as igrejas, algumas delas, e chamar essas igrejas ao arrependimento. E dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa resistência, ela permaneceu. Ela acompanhou a história da igreja e o último estágio da igreja. Então, o que aquelas igrejas representam para mim? Historicamente existiram, aquelas histórias são reais. Profeticamente é uma realidade que aconteceu porque Apocalipse é um livro de profecia. Então houve um tempo em que a profecia se cumpriu na história daquelas igrejas, daquelas comunidades cristãs. E espiritualmente também, para mim, há um mover, porque nós podemos encontrar todos esses aspectos na igreja hoje. E um dos aspectos da igreja de hoje é que ela é como Laodiceia. É uma igreja abastada, é uma igreja rica, é uma igreja que tem possibilidades e ela acredita muito mais nas suas possibilidades do que no seu Senhor. Essa igreja ela está vivendo o último estágio da história da igreja. Para nós hoje, ela representa esse último estágio da história da igreja. É uma igreja que fica ali entre dois caminhos, coxando entre dois pensamentos. Ela não é fria porque não quer ser ortodoxa, não quer ser conservadora, não quer cuidar da sua ortodoxia. Ela é fria. Ela não é fria, ela também não é quente porque ela agora põe em suspeição os milagres de Cristo, a vida de Jesus, a sua manifestação em carne. Ela começa a suspeitar de todas essas coisas e começa a questionar, inclusive, a veracidade das Escrituras. Então, essa igreja, ela não quer também ser quente, mas ela se torna morna, ou seja, ela se torna deusa de si mesma, ela é senhora de si mesma e ela começa a tomar decisões a partir daquilo que ela possui. Sou rica, abastada e não tenho necessidade de nada. E o diagnóstico do Senhor da igreja é que ela é pobre, cega e nua e ela precisa retornar a Ele por meio do seu amor, do seu zelo, da sua disciplina, mas precisa voltar numa condição de quem compra vestes para se vestir, compra colírio para poder ter entendimento e ela passa a entender a sua necessidade de realidade de vida espiritual. Falta-lhe vitalidade espiritual. Então, esta igreja precisa retornar. E há um caminho, é o caminho do arrependimento. E quem disse isso foi o seu próprio Senhor, porque ele disse de si mesmo: eu sou zeloso e disciplino a quantos amo.
Por causa do amor do Senhor, nós podemos retornar e nós podemos ouvir o que o Espírito está nos falando nesses dias e não sermos resistentes ao falar do Espírito Santo. Não sermos como Pinduca, que todos os dias, toda manhã, sorriso aberto, roupa nova, vai para a estação. O trem não para, Pinduca não muda a realidade da sua vida, ele nem pula na frente do trem para ver se o trem para, porque a morte dele pode produzir uma nova realidade. Mas Pinduca não faz isso. Às vezes a gente é assim, como Pinduca. Temos fé, mas é uma fé comum. Todos têm. E nós não mudamos as realidades à nossa volta, nem na nossa vida, nem na nossa mente. Que o Senhor nos fale e que a gente não resista mais àquilo que o Espírito tem dito às igrejas. Amém? Tchau, tchau.